Grigori Yefimovich Rasputin, um nome que ainda hoje provoca mistério, medo e fascínio. Um monge? Um profeta? Um charlatão? Um espião? A verdade é que Rasputin foi tudo isso, e ao mesmo tempo, talvez, nenhuma dessas coisas. Sua história é um labirinto entre o real e o inacreditável. Uma narrativa que envolve misticismo, poder, sexo, política e uma suposta resistência à morte que desafia a lógica. Rasputin nasceu em 1869, em uma pequena vila na Sibéria, num ambiente rural, frio e marcado pela superstição. Desde pequeno, ele demonstrava um comportamento incomum. Tinha visões, dizia ouvir vozes e afirmava ter habilidades de cura. Para os moradores da região, era um jovem estranho, talvez tocado por Deus, ou pelo demônio. Sem qualquer formação religiosa tradicional, Rasputin começou a vagar entre vilarejos como uma espécie de homem santo. Sujo, com olhos intensos e penetrantes, cabelos longos e um odor que afastava muitos, ele, curiosamente, atraía outros. Com seu jeito hipnótico, dizia curar doenças com orações e toques. Por onde passava, deixava histórias de curas milagrosas e também boatos de escândalos sexuais com mulheres da alta sociedade e camponesas. Mas foi em São Petersburgo, capital do Império Russo, que Rasputin encontrou seu verdadeiro palco. No início do século XX, o Império Russo vivia uma crise profunda. A monarquia estava em decadência, o povo passava fome e o czar Nicolau II lutava para manter o poder. Foi nesse momento caótico que Rasputin entrou na vida da família imperial e nunca mais saiu. O czar e a czarina, desesperados pela saúde do filho, o pequeno Alexei, que sofria de hemofilia, uma doença grave e incurável na época, buscaram todo tipo de ajuda. Médicos falharam, religiões diferentes também, até que ouviram falar de um camponês siberiano que teria dons de cura. Quando Rasputin chegou ao palácio, todos estavam céticos. Mas após uma de suas orações, Alexei melhorou. Coincidência? Sugestão psicológica? Ou milagre? A partir dali, Rasputin se tornou íntimo da família imperial. A czarina Alexandra, em especial, passou a confiar cegamente nele. Em cartas, ela o chamava de nosso amigo santo. Em reuniões secretas, ele aconselhava o czar. Para o povo russo, isso era inaceitável. Um homem sujo e sem título controlando o destino da Rússia? A nobreza também via Rasputin como uma ameaça ao poder tradicional, e começaram os planos para matá-lo. E foi aí que sua lenda realmente começou. Diz a história que em 1916, um grupo de aristocratas liderado por Felix Yusupov arquitetou o assassinato de Rasputin. Eles o convidaram para um jantar. O vinho e os doces estavam envenenados com cianeto, uma das substâncias mais letais conhecidas. Rasputin comeu, bebeu, e nada aconteceu. Incrédulos, os conspiradores decidiram atirar nele. Rasputin caiu no chão, aparentemente morto. Mas, quando Yusupov se aproximou, Rasputin abriu os olhos e o agarrou pelo pescoço. Assustados, atiraram novamente. Ele caiu, levantou de novo, correu pela neve, ferido, tentando escapar. Recebeu mais tiros. Só então, segundo os relatos, foi jogado no rio congelado. Seu corpo foi encontrado dias depois, e a autópsia indicava que a causa da morte havia sido o afogamento. Não os tiros, nem o veneno. A história ganhou o mundo. O monge que não morria. O homem que resistiu a tudo. O símbolo de um império em colapso. Mas o que é verdade e o que é exagero? Há quem diga que a história da morte de Rasputin foi romantizada, aumentada pelos próprios conspiradores para criar uma lenda. Que ele não sobreviveu ao veneno porque o veneno talvez nem estivesse presente. Que o tiro foi fatal. Que o afogamento é apenas um detalhe mitificado. Mas, mesmo entre os céticos, ninguém nega. Rasputin
causava um efeito hipnótico em todos ao seu redor. Seus olhos intensos, sua maneira de falar pausada e profunda, sua presença magnética, tudo isso contribuía para a imagem quase sobrenatural que ele construiu ao longo dos anos. Rasputin foi acusado de manipular decisões políticas, de influenciar nomeações de ministros, de sabotar a guerra, de envolver-se em rituais secretos e orgias escondidas atrás de portas do palácio. Mas também foi defendido por aqueles que o viam como um curandeiro autêntico, um homem de fé verdadeira e até como uma vítima do preconceito contra o povo do interior. Após sua morte, o destino da Rússia mudou rapidamente. Poucos meses depois, a Revolução Russa estourou. O czar Nicolau II foi deposto e executado com toda a família. Rasputin já havia sido morto, mas seu nome continuava a ser lembrado como símbolo de decadência, de misticismo perigoso e de um império que se destruiu por dentro. Hoje, Rasputin é personagem de filmes, músicas, livros e teorias de conspiração. Sua figura aparece como curandeiro, profeta, demônio, espião, sedutor e sobrevivente. A canção Rasputin, do Boney M., nos anos 70, o transformou em ícone pop com o refrão "Haha Rasputin, lover of the Russian Queen", um retrato cômico e caricato, mas que não apaga a complexidade de sua figura. Rasputin continua vivo na memória coletiva por um motivo simples. Ele simboliza o ponto onde misticismo, política e tragédia se encontram. Ele nos lembra que, às vezes, a realidade é tão estranha e poderosa quanto qualquer ficção. Que há pessoas que, por algum motivo, parecem não seguir as regras comuns da vida e da morte. E, acima de tudo, Rasputin representa a fragilidade dos impérios. Ele era apenas um homem, sujo, simples, do interior. Mas bastou esse homem entrar nos corredores do poder para tudo desmoronar. Talvez sua morte não tenha sido tão milagrosa quanto dizem, mas sua influência sobre uma nação inteira, sim. Essa ninguém pode negar.